Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a palavra de Deus ao seu coração no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 15 e o versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. O capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas conta-nos 3 parábolas que são consideradas hoje, dentre as favoritas, as mais importantes para lembrar a condição do homem diante de Deus. A condição de perdição do homem é enfatizada nessas 3 parábolas. Ela aparece pelo menos 8 vezes. No versículo 4 é citada 2 vezes, é citada também no versículo 6, no versículo 8, 9, 17, 24 e 32. As 3 parábolas, de fato, mostram o quanto Deus se importava ou se importa com os pecadores. Uma vez que os fariseus desdenhavam dos publicanos e pecadores, Cristo lhes apresenta essas 3 parábolas para mostrar-lhes claramente o interesse de Deus em reconciliar consigo o homem pecador. Aprendemos nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, por exemplo, dessas 3 parábolas, a do filho pródigo é a mais impressionante. Tanto já se falou sobre ela e inúmeras vezes já surgiram discussões que para muitos é até impossível comentá-la. Mas aqui aprendemos como um pai que tem 2 filhos e enfrenta 2 problemas. O filho mais novo saiu de casa e gastou toda a sua herança de modo irresponsável e incorreto. O filho mais velho revelou um coração duro, não flexível, com dificuldades para perdoar o seu irmão. Essa história, contada por Jesus, é um espelho incrível de tudo o que está acontecendo. Mas aqui, o Pai é a figura de Deus, Pai. Tudo o que faz é revelação do que Deus quer e do que Deus de fato realiza através de Jesus. O filho mais novo, chamado de pródigo, que quer dizer gastador, esbanjador, na verdade devia ser chamado assim, filho perdulário, dissipador, que é o real significado da palavra pródigo. De posse de sua herança, foi para uma terra distante, afastando-se do pai. Por lá, gastou de forma inadequada, dissolutamente tudo o que tinha. Quando o dinheiro acabou, ficou em uma situação lastimável. Teve que trabalhar cuidando de porcos, o que era humilhante para um judeu. Por não ter o que comer, chegou a desejar se alimentar da comida dos porcos, pois, conforme o versículo 16, ninguém lhe dava nada. Esse filho representa todos os publicanos e pecadores excluídos do círculo dos justos, da sociedade justa, sadia e higiênica. Por outro lado, vemos que o filho mais velho ficou triste e contrariado porque o irmão pecador foi recebido alegremente pelo pai. O pai teve que explicar tudo a ele,
tentando fazer com que entrasse e participasse da festa. Mas esse moço era duro de coração. Ele também era um problema para o pai. Não quis entrar em casa e criticou o que o pai estava fazendo pelo irmão que havia voltado arrependido para o lar. O filho mais velho representa, portanto, os justos que se consideram impecáveis, escribas e fariseus. Todos os pretensos justos que consideram não precisar de conversão. Porque, é claro, nunca cometeram o menor erro, segundo sua própria análise. Portanto, não têm qualquer interesse em perdoar o irmão pecador. Mas, de um modo geral, aprendemos neste capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas que os três relatos de Jesus, na verdade, as três parábolas, nos lembram que, no primeiro caso, a ovelha perdida, no segundo caso, a dracma perdida e no terceiro, o filho perdido, os três são motivos de alegria quando são encontrados. Houve alegria quando a ovelha perdida foi achada, houve grande alegria quando a dracma perdida foi encontrada e houve grande alegria quando o filho perdido voltou. Aprendemos ainda que nenhum foi expulso. Aprendemos também que, no caso da ovelha, não sabia ela que estava perdida. Apesar de estar longe, não podia voltar. Teve que ser buscada. Ela perdeu-se porque errou o caminho. A dracma, por sua vez, também é um objeto, é inanimada, não sabia que estava perdida, apesar de estar perto. Foi procurada e havia sido perdida por descuido. Quanto ao filho, foi perdido por iniciativa própria, ou perdeu-se por iniciativa própria. O filho sabia o que estava fazendo, sabia que estava longe e podia voltar. E quais eram os problemas do filho? A distância, a escassez, a solidão e a fome. Qual foi a sua decisão? Disse ele: levantar-me-ei e irei ao encontro do meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus jornaleiros. Qual foi a decisão do pai? O pai foi ao seu encontro para recebê-lo. Perdoou seu filho, o abraçou, deu-lhe uma festa e deu-lhe os mesmos direitos do filho que havia ficado em casa. Aí aprendemos a grande lição. Deus não desistiu do homem pecador. Deus não desistiu dos seus filhos que se rebelaram contra ele e saíram da sua presença. Na verdade, as três parábolas servem tão somente para contar-nos ou lembrar-nos o amor de Deus em favor do homem pecador. Creia nesta palavra, receba-a no seu coração e permita que o Espírito de Deus ilumine a sua mente para compreender como é grande o amor de Deus por cada um de nós. Amém.